noite, igreja. Paz seja convosco, amém. Estão todos acordados? Glória a Deus, né? Que bom que nós estamos aqui na casa do Senhor, para nós ouvirmos a sua palavra, porque não é só porque eu vou ministrar, que eu também não sou ministrada, principalmente nós. Mas é um privilégio nós estarmos na casa do Senhor, para falar da grandeza do seu amor que Ele é. Eu já falei algumas vezes aqui que eu sou apaixonada por esse Jesus, né? Não tem como não ser, eu sou apaixonada por Ele, porque um dia Ele me salvou, Ele deu a sua vida por mim, para que os meus pecados fossem perdoados. Ele me abençoa, Ele me guarda, Ele tem estado com as suas mãos estendidas sobre a minha vida. Ele é um Deus maravilhoso que tem suprido todas as minhas necessidades. Então não há como não amar esse Deus, não há como não ser apaixonada por esse Deus. Um Deus que se doou por mim, mesmo não merecendo. E é um Deus que é um Deus de amor. Mesmo com as nossas falhas, as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas Ele sempre está ao nosso lado, segurando as nossas mãos e nos sustentando todos os dias, nos dando todos os livramentos que às vezes a gente nem imagina que vai estar lá na frente. Eu quero dizer para você, esse é o nosso Deus. Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Mateus 14. É uma passagem bastante conhecida. Mateus 14, a partir do versículo 22. Mateus 14, 22, até o 31 nós vamos ler, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém? Essa passagem é uma passagem bastante conhecida, e que antes dela, ela vem sobre a multiplicações dos pães, né? Que a gente, quando vê em Mateus 14, a partir do versículo 13, que Jesus estava com aquela multidão, e aquela multidão, Jesus se preocupa com aquele povo, e então Jesus faz a multiplicação do pão para os alimentar. Então, quando a gente vai para Mateus 14, a partir do versículo 22, a gente vê que Jesus já dispersou aquela multidão, né? Já saiu dali. E a gente pode notar, se nós formos pegar o contexto, Jesus estava cansado. E mesmo que Jesus estava cansado, aqui no versículo 23 diz assim: Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Mesmo Jesus estando cansado, passou um dia com aquela multidão, curando os enfermos, transformando vida, mudando situações. Aquela multidão acompanhava Jesus na busca de milagres.
Aquele povo acompanhava Jesus na busca de uma transformação para eles ou para a sua família. Porque naquela época, quando ouvia-se falar de Jesus, vamos dizer assim, que era um nome famoso, né? Todo mundo queria estar ao lado de Jesus. Todo mundo queria ser curado por Jesus. Então nós vimos assim que quando Jesus então se despede daquela multidão, Jesus então tira um tempo para estar junto com o Pai. E essa parte assim me chama muita atenção, que Jesus subiu ao monte para orar. E eu quero refletir com vocês que a nossa vida precisa também estar em constante oração. Para que nós possamos atingir e conseguir os nossos milagres, nós também precisamos ter tempo para o Senhor. Precisamos ter tempo de busca ao Senhor, para que através da busca ao Senhor, o nosso milagre possa chegar até nós. Que através de buscarmos a presença do Senhor, nós possamos atrair a presença dEle junto conosco. E aí quando a gente vai lendo mais para frente, né, a gente vê que aquele pessoal que estava no barco, os seus discípulos, eles já estavam bem longe, né, que Jesus tinha ido orar. E quando então Jesus desce, Jesus então vai até eles, e Jesus anda sobre as águas. E que isso me chama a atenção, igreja. Muitas vezes nós também andamos sobre as águas sob a presença do Senhor. Muitas vezes nós estamos andando sobre as águas, mas muitas vezes, quando acontece aqui na parte de 26, deixa eu ver aqui. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro, no versículo 28. 29, Jesus diz assim: venha, venha. E muitas vezes Jesus está falando essa pergunta para nós: venha, não tenha medo, venha. E Pedro foi. E é o único relato que tem na Bíblia, o único milagre que a gente encontra de uma pessoa, de um discípulo, andar sobre as águas, nós só encontramos aqui, Pedro. Você imagina que experiência extraordinária que Pedro viveu naquele momento? Você consegue imaginar que ousadia que Pedro teve? Quando eu leio, eu gosto muito dessa passagem, e sempre eu estou lendo ela, e cada vez assim Deus ministra no meu coração em diferentes maneiras. E Deus sempre me ministra no meu coração a ousadia de Pedro. E eu coloco isso para mim: será que eu teria essa ousadia, né, de andar? Mas eu acredito assim que quando a gente tem Jesus do nosso lado, quando a gente tem o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que a gente crê e confia, esse discípulo, ele andava com Jesus. Imagina se naquele momento, quando Jesus diz assim para ele assim: venha. Por isso que ele não hesitou, porque ele andava com Jesus todos os dias. Ele vivenciou os milagres de Jesus todos os dias. Ele experimentou, ele viu o que Jesus fazia, o poder de Jesus tinha sobre as vidas daquele povo, daquelas pessoas. Quantas curas Jesus fez, quantas pessoas Jesus libertou. Então ele foi ousado em andar, porque ele falou: por que eu não posso? Por que não? O que Jesus falou para mim? Venha, somente venha. E é isso que Jesus quer de nós, igreja, que nós não venhamos ter medo dos nossos milagres, que nós não venhamos ter medo de crer na soberania que é Jesus, que nós não venhamos temer do poder de Deus que Ele tem para agir sobre nós. Que milagre que você precisa, que cura que você precisa nessa noite? É uma cura de alma? É uma enfermidade? Que cura? É uma cura emocional? É uma cura espiritual? O que você precisa ser liberto? E eu quero dizer para você que você tem o Rei do Senhor
Jesus Cristo, que você pode clamar a Ele, que você pode pedir a Ele, que Ele vai te curar. Você não precisa temer. Deus, Ele opera através de circunstâncias. E aqui a gente pode ver as circunstâncias que Deus fez para que Pedro pudesse vivenciar aquele momento. Aqui a gente pode ver duas situações. Jesus andando sobre as águas é um milagre. Jesus está andando sobre aquele mar, sobre aquelas águas. Isso é um dos milagres. O milagre já começa ali com Jesus andando sobre as águas. E quando Pedro olha para Jesus, eu acredito que ele se sente maravilhado. De ele falar assim: o meu mestre está andando sobre as águas, por que eu não posso? E ele diz: Jesus, eu posso andar? E ele diz: venha. Jesus usou apenas uma palavra: venha. E Jesus está falando para nós nessa noite: venha, que o teu milagre está aqui. Você crê? Precisamos, igreja, colocar, quando eu leio essa passagem, não é a primeira vez que eu leio, mas é uma passagem, como nós estamos falando de milagre, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E muitas vezes, nós deixamos de vivenciar os nossos milagres, porque depende da nossa fé, depende de nós crermos. Hebreus 13, versículo 11, ele diz assim, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Jesus que está em Mateus 14, a partir do versículo 22, a partir do 22 até o 31, ele é o mesmo hoje. E ele será eternamente. O mesmo milagre que ele fez sobre a mulher do fluxo de sangue, ele pode fazer hoje. O mesmo milagre que ele criou o paralítico lá, ele pode curar hoje. Porque ele é o mesmo Deus, ele não mudou. A única coisa a mudança que teve, foi que o mundo, ele evoluiu mais. Ele mudou. Nós estamos no século 22, é isso? Estamos vivendo mais. A tecnologia, ela evoluiu. A humanidade, ela evoluiu. Porque se nós formos pegarmos a nossa humanidade de hoje e levarmos para a humanidade de lá de trás, é lógico que mudou, muitas coisas mudou. Mas eu digo para você, e às vezes eu comento com meu esposo, que eu gostaria muito de estar nessa parte aqui, nessa década aqui. Você imagina, você está junto com Jesus, você parou para imaginar, você vê Jesus falando, pega a tua cama e anda. Você imagina, você está do lado de Jesus e vê aquele cego sendo curado. Você imagina que maravilhas que esse povo vivenciou, que hoje a gente não vivencia mais. Você parou para pensar nisso? Como que esse povo, as experiências que eles tiveram, muitas vezes, eu falo assim, meu Deus, por que a gente não pode viver essas experiências hoje? Por que a gente não pode ver hoje um cego enxergar? Por que hoje a gente não pode ver um paralítico andar? O que mudou? Se Hebreus 13, 8 diz assim que ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Ele é o mesmo Deus, ele não mudou. O mesmo Deus de Gênesis, Apocalipse, é o mesmo. O Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo. A ministração que eu fiz domingo sobre as muralhas de Jericó é o mesmo, porque aquelas muralhas, elas não caíram pelo grito, mas elas caíram porque eles creram, pela fé. Deus, ele movimentou uma situação. Deus, ele construiu, ele armou uma estratégia para que as muralhas, elas caíssem. Mas não foi tudo aquilo que fez as muralhas caírem, mas porque o povo, ele creu, eles creram que Deus, ele era poderoso, ele tinha poder para derrubar aquelas muralhas.
Quando você pega Hebreus 11, você lê todinho aquele capítulo, ele fala de todas as maravilhas, todo o sobrenatural de Deus, através da fé, milagres. Se você pegar Hebreus 11, você vê todos os milagres que Deus fez. O milagre do Mar Vermelho, o milagre de Ana, o milagre das muralhas, o milagre de Abraão sobre o seu filho, quando Deus pede ele. Isso é um milagre. São dois milagres: quando Deus dá seu filho, que é uma promessa, e quando Deus o pede, é um milagre, porque Abraão creu. Será que o que está faltando nós hoje é crer? O que está nos faltando hoje para que essa fé seja movimentada? O que está faltando hoje para que os nossos milagres aconteçam em nós? Na nossa geração de hoje, o que falta? Será que a nossa fé está tão pequena? O que falta buscar essa fé para que ela se torne grande, para que ela cresça e se transforma num sobrenatural? O que falta para nós vivermos o sobrenatural de Deus na nossa geração de hoje? O que nos falta? Muitas vezes falta nos ter fé e coragem. E naquele momento, quando Pedro, ele toma essa atitude, que ele fala: Senhor, eu posso ir, e Jesus fala: venha. Naquele momento, Pedro teve fé e Pedro teve atitude. Pedro teve coragem. Por isso que ele andou sobre as águas, por um espaço pequeno de tempo, sim, mas ele andou, ele vivenciou um milagre, porque ele colocou a sua fé em ação, ele creu e ele teve coragem. Será que é isso que está faltando para nós hoje? Nós temos fé, crer e nós temos coragem de mover o nosso milagre em nosso favor? Às vezes, muitas vezes falta. E é isso que Jesus quer de nós, igreja. Que nós possamos ter fé, que a nossa fé ela seja renovada todos os dias, que nós possamos ter coragem, e que essa coragem ela cresça todos os dias, e que nós possamos ter confiança, confiar em Jesus. É nele que nós temos que confiar, é nele que nossos olhos têm que estar plenamente olhando. E quando a gente vê pelo o texto abaixo, que por um espaço de tempo pequeno, Pedro, ele se apavora, ele então se assusta, e aí ele começa a afundar, porque a partir daquele momento, ele deixou de crer, ele deixou de confiar, e os seus olhos saíram de Cristo. Quando nossos olhos saem de Jesus, a nossa tendência é dar uma pequena afundada, porque quando nós tiramos os olhos de Jesus, é onde a nossa fé, a nossa confiança, ela desmorona. E para que isso aconteça, nós temos que estar firmados em Jesus Cristo todos os dias, termos uma vida plena de oração todos os dias, porque é através da oração que o nosso crescimento, o nosso diálogo, a nossa intimidade, ele cresce com Cristo, e aonde a nossa fé ela é fortalecida. Porque sem a oração, igreja, a oração é a nossa base, é onde ela nos dá força para nós vivenciarmos todos os dias. E nós temos que crer que em Jesus há poder. O nome de Jesus tem poder. É o nome que cura, que transforma, que restaura, que muda situações, que dirige a nossa vida, que abre os caminhos. O nome de Jesus tem poder. Tem poder. Creia nisso, igreja. O nome de Jesus, ele é poderoso. O nome de Jesus é maravilhoso, é glorioso. Jesus tem todo o poder. Quando a gente pega os evangelhos e lê de Mateus até João,
a gente vê as maravilhas que Jesus faz, os milagres que são operados através da vida de Jesus, porque Jesus tem poder para isso. Então Jesus é isso, Jesus é fé, Jesus é confiança. Há poder no nome de Jesus. E a oração, essa é a nossa arma de guerra do cristão. Oração, igreja. Não deixe de orar, não deixe de buscar, porque é através da oração que nós crescemos, é através da oração que nós nos fortalecemos, e é através da oração que nós vencemos todas as nossas situações, e é através da oração que nós conseguimos os nossos milagres. O Salmo 33, versículo 4, ele diz assim que o Senhor é a verdadeira, deixa eu pegar aqui, porque eu fiz uns abreviamento, mas eu quero compartilhar. Com a igreja. Eu gosto muito também desse versículo 33, versículo 4, que diz assim: porque a palavra do Senhor é verdadeira, e Ele é fiel em tudo o que realiza. A palavra do Senhor, ela é verdadeira. A palavra do Senhor, igreja, é promessa para as nossas vidas. Se você tiver a oportunidade, começa a ler os evangelhos. Se você não começou a ler a Bíblia ainda, começa a ler. Começa a ler Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí depois, se você quiser ir para outro, mas começa a ler os evangelhos. Aonde você começa a entender, aonde você vê a vida de Jesus, aonde você começa a entender a manifestação do poder de Jesus sobre nós. É onde você experimenta as experiências extraordinárias de Jesus, sobre a vida dele, sobre a caminhada com ele. Está desanimado? Vai para os evangelhos, começa a ler. Você precisa do teu milagre? Começa a ler os evangelhos, aonde você vai se ver maravilhado com a grandeza do poder de Jesus sobre todo aquele povo, sobre a grandeza de Jesus, sobre as pessoas experimentando o poder extraordinário de Jesus. É onde você começa a conhecer Jesus, o poder de Jesus, as maravilhas de Jesus. Começa a entender o poder, o significado do poder de Jesus. Você quer viver os teus milagres? Confia em Jesus, creia em Jesus. Eu sempre gosto, sempre quando eu vou ministrar, eu falo assim que quando na minha adolescência a gente via muitas coisas, né? Via muitos milagres. Eu presenciei algumas coisas, alguns milagres. E às vezes, por que a gente não pode vivenciar esses milagres hoje? Eu creio que Jesus, Ele quer fazer tantos milagres nessa nossa geração. Eu creio que Jesus, talvez Ele almeja tanto fazer milagres, para que as pessoas que não o conheçam, possam conhecer o Deus maravilhoso, o Deus que opera sinais e maravilhas, hoje. Você imagina nós estarmos aqui no culto de domingo, e o pastor Júnior fazer aquela oração, e um paralítico andar? Você parou para andar, para ver isso? Você parou para imaginar? E alguém de repente falou assim: sabe aquela igreja Sou de Cristo? Um paralítico estava na cadeira de roda, ele andou no culto? E você pensa que para Deus é impossível? Claro que não. Ele é o mesmo, Ele age, Ele é um Deus que Ele pode operar. Você acha que se andar um cego aqui e Jesus quiser fazer que ele enxergue no mesmo instante? Ele tem poder para isso. Sabe por quê? Porque esse é o nosso Deus que nós servimos, igreja. Esse é o nosso Deus que nós cremos.
A palavra do Senhor, ela não volta vazia, porque ela enche os nossos corações, é ela que vivencia a nossa mente. Esse é o nosso Deus. E eu quero compartilhar também com você em Isaías 53. A partir do versículo 4, que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz, estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isso é uma promessa. Jesus, quando Ele foi para a cruz, Ele já deixou isso. Pelas minhas pisaduras vocês são curados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Toda a tua doença, toda a tua enfermidade, todo o mal que tem te atingido, todo o mal que tem te afligido, está sobre mim. E sobre mim vocês são curados. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Não sou eu que estou falando para você. É promessa dEle. Ele deixou uma promessa. Que nós seríamos sarados, que nós seríamos curados, que nós seríamos transformados, e que nós teríamos uma nova vida, que nós teríamos esperança. É promessa de Jesus. Pelas minhas pisaduras vocês serão curados, pelas minhas pisaduras vocês serão sarados. É promessa de Jesus. Creia nas promessas do Senhor, igreja. Creia na palavra, como diz o Salmo 33, a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz, e é através da palavra, porque a palavra do Senhor, ela é promessa para as nossas vidas. Você quer viver as promessas do Senhor todos os dias para a sua vida? Leia a palavra, pratique a palavra no teu coração, vive a palavra para você. Jesus, Ele está aqui, e Ele quer fazer a diferença nessa geração. Jesus, Ele quer fazer sinais de maravilhas nas nossas vidas, e Ele tem todo o poder para fazer. Jesus tem todo o poder para fazer. E eu quero compartilhar mais uma palavra, quero compartilhar Provérbios 30, versículo 5. A palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele confia totalmente. Você está entendendo as promessas do Senhor? A palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele confia. Se você crê, se você confia na palavra de Deus, não tem como o Senhor não se manifestar sobre a sua vida. Não tem como o Senhor não ouvir as suas orações. Não tem como o Senhor não derramar cura sobre a sua casa, sobre a sua vida, ou sobre aquilo que você precisa. Não tem como o Senhor não ouvir o teu clamor. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, que não conhece, que não sabe. Clama ao Senhor, busque ao Senhor de todo o teu coração. O salmista diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Entrega o teu caminho, entrega a tua vida, entrega as tuas preocupações, entrega tudo aquilo que tem te afligido, tudo aquilo que talvez tenha tirado a tua paz. Jesus é a tua paz, Jesus é o teu refrigério, Jesus é o nosso refrigério. Jesus é a paz que nós buscamos todos os dias. Igreja, só Jesus é a nossa paz. Nós não vamos encontrar paz em lugar nenhum. Se você encontrar, ela é momentânea, porque ela é passageira. Só Jesus pode nos dar a paz. Só Jesus pode aliviar a nossa alma. Só Jesus pode curar a nossa alma. Só Jesus pode curar todo o nosso ser. Só Jesus pode curar a nossa mente. Só Jesus. A tua cura, a tua libertação, aquilo que você mais precisa, você só vai encontrar em Jesus.
Só Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você está entendendo o que a palavra está te dizendo? Jesus, Ele é teu caminho. Jesus, Ele é a tua verdade e Ele é a tua vida. Olha que promessa, Ele é a tua vida. Jesus é o teu caminho, Jesus é a tua... O que Ele está dizendo? Eu sou a tua esperança. Se você crê em mim, eu sou aquilo que você mais precisa, basta você crer em mim. Eu sou a tua vida, eu sou o rio de água viva, só você crer em mim. Sabe por que a mulher samaritana é um texto que todo mundo gosta? E eu gosto daquela passagem, porque aquela mulher creu que aquele rio de águas vivas estava na frente dela. E ela pôde beber, ela pôde usufruir do rio de água viva, que era Jesus. Você parou para imaginar o privilégio que aquela mulher teve de conhecer o rio, a água viva que mata a sede? Só Jesus pode matar a tua sede. Você pode tomar uma boa água gelada, você pode beber uma boa água de qualidade, mas vai matar a tua sede momentânea. Mas Jesus mata a sede eterna. Jesus é o rio de águas vivas para a tua vida, para a tua eternidade, para a tua salvação. Jesus é água viva para a tua cura, para a tua libertação. Jesus é a água viva para nos libertar. Jesus é a água viva para nos curar. Jesus é a água viva para nos saciar. Você está triste? Jesus é o rio de águas vivas para a tua tristeza. Você precisa de conforto? Jesus é o rio de água viva para o teu conforto. Jesus é o rio de água viva para te sustentar todos os dias. Ele é o teu caminho, Ele é a tua vida. Jesus é a nossa vida, igreja. Jesus é a nossa esperança, que nós precisamos todos os dias. Não existe esperança a não ser em Jesus. Jesus é a nossa esperança. Você está sem esperança? Busque Jesus, porque Ele é a tua esperança. Jesus é tudo que você precisa, que eu preciso. Nós só encontramos em Jesus. E eu quero deixar mais um versículo em Isaías 26, versículo 4. Que eu gosto muito desse versículo também, que diz assim: confie para sempre no Senhor, pois o eterno somente Yahvé é a rocha que vive eternamente. Jesus é a tua rocha? Jesus é a rocha que vive eternamente nas nossas vidas. Jesus é a rocha, é a nossa base que nos sustenta e que nos mantém de pé. Confie para sempre no Senhor, pois o eterno somente Yahvé é a rocha que vive eternamente. Que essa rocha possa viver eternamente na minha vida e na sua vida. Que a rocha que é Jesus Cristo possa ser a base sobre mim e sobre você. Que Jesus Cristo, a rocha inabalável, é o que nos mantém de pé, é o que vai renovar nossas fés todos os dias, porque a nossa fé, ela só é renovada se a rocha inabalável, que é Jesus Cristo, estiver sobre as nossas vidas, estiver sobre os nossos corações, estiver trabalhando na nossa mente. A nossa mente tem que pertencer a Jesus Cristo, a nossa mente tem que ter a mente de Cristo em nós, igreja. Só assim nós vamos conseguir vencer o dia mau. Só assim nós vamos conseguir vencer tudo aquilo que vem tirar a nossa paz. Só assim que nós vamos conseguir ter os nossos milagres. Você quer ser curado? Creia na rocha inabalável que é Jesus. O que você precisa? Qual é a cura que você precisa? Quando o cego Bartimeu diz: Jesus, eu só quero ver. Só isso que você precisa? Só isso? Você quer ver? Eu quero ver. E quando ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E as pessoas então falam assim: para de gritar. E ele estava gritando mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim.
Se você falar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, Ele vai ouvir o seu clamor. Grite bem alto, não tenha vergonha, mas clame aquele nome, que é o nome sobre todo nome, que chama-se Jesus. Se você estiver andando sobre as águas, e se por algum momento os seus olhos saírem dos olhos de Jesus, olhe novamente para Ele. Mesmo que se por algum momento você se afunde, só peça socorro para Ele, que Ele vai pegar nas suas mãos, como Ele fez aqui na vida de Pedro, e Ele vai segurar as suas mãos, e vai trazer você à tona novamente, porque Ele não vai deixar você se afundar, porque Ele não permitiu que Pedro afundasse, mas Ele permitiu que Pedro experimentasse uma experiência sobrenatural. Ele permitiu que Pedro entendesse que Ele tem poder para fazer todas as coisas. E é assim que Jesus hoje, no nosso tempo de hoje, Jesus quer mostrar que Ele também tem poder para transformar uma geração, para transformar as nossas vidas no dia de hoje. E eu vou dizer novamente para você: se você pensa que você estiver afundando, é só você gritar o nome de Jesus, que Ele vai estar com as mãos dele estendidas, segurando as suas mãos e trazendo você à tona novamente, e que você não vai afundar, porque Ele é o nosso Deus, e Ele tem poder para todas as coisas. E essa é a palavra que eu quero deixar para você, igreja. Mesmo que você pense que você vai afundar, mesmo que às vezes você pense que você está num mar, que o vento está forte, e que você acha que a sua tempestade está grande, eu quero dizer para você que Jesus é aquele que acalma o mar, e Ele pode acalmar a tempestade da sua vida, da minha vida. Basta nós apenas crermos e confiarmos em Jesus Cristo, aquele que deu sua vida por mim e por você, e aquele que é o nosso caminho, aquele que é a nossa verdade, e Ele é a nossa vida. Jesus é a nossa vida. Jesus é o pão da vida que nos alimenta todos os dias. Nós só precisamos crer e entender que Deus tem grandes coisas para as nossas vidas, mas nós precisamos colocar a nossa fé em prática, não esmorecer diante das dificuldades, não esmorecer diante dos gigantes que venham entrar na nossa frente. Como Davi venceu aquele gigante, eu e você também podemos vencer, no nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Igreja, a Bíblia fala em Oséias 4:6: o meu povo sofre porque lhes falta conhecimento. Se nós soubéssemos quem é Jesus e o tamanho e a grandeza do seu nome, não tem como a gente não viver as promessas dele. Você pode falar: pastor, mas você está falando isso baseado no quê? Eu vou dar só um exemplo, porque o tempo já passou. Os soldados chegaram no Getsemane para prender Jesus, e com ele estava o traidor Judas Iscariotes. E a hora que os soldados perguntam: quem é Jesus? Jesus fala: eu sou. Alguém lembra o que aconteceu com os soldados? Eles caíram por terra e se levantaram e novamente falaram: estamos procurando Jesus. Jesus fala: eu já disse que eu sou. E novamente caíram por terra. Olha o tamanho do nome do nosso Deus. Filipenses capítulo 2 fala que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus. Eu chego a arrepiar, igreja. Sabe por quê? Como a Rose falou, por que nós não podemos viver no século 21 os milagres?
Por que nós não podemos viver isso? Sabe por quê, igreja? Por causa das Unimedes da vida. As pessoas não confiam mais no nome de Jesus para cura, confiam nos médicos, nos especialistas, no plano de saúde. Confiam em homens, confiam em pessoas, confiam em conta bancária, confiam no governo. É por isso que a Bíblia fala que a nossa geração é a geração morna. Nós temos muito, a ciência desenvolveu demais. Vou dar um exemplo rápido para a gente encerrar mesmo. Se Ana de Eucana vivesse no nosso tempo, vocês acham que ela ia buscar Samuel no templo ou nas casas de reprodução por, como que é lá, fertilização in vitro? Onde ela ia buscar? Ela ia falar: ô Eucana, vai trabalhar, vagabundo, preciso de dinheiro para pagar os médicos lá, porque eu quero engravidar. É nós hoje. Onde que Ana buscou o milagre dela? No templo. No templo. Naquele tempo, igreja, a manifestação do Espírito Santo era só na vida de algumas poucas pessoas, alguns chamados até de juízes. Mas a Bíblia fala que ela orou em línguas diante do altar, a ponto do profeta Eli achar que ela estava embriagada. Por que nós não vivemos milagres hoje, pastor? Porque nós temos muitos recursos disponíveis e nós preferimos confiar nesses recursos do que confiar em Deus. Nós preferimos confiar em homens do que no nome de Jesus. A hora que a Rosa estava ministrando, me veio na mente aquela passagem que Jesus fala assim: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para este monte: sai daqui e vai para lá, e ele vai te obedecer. Ele estava falando de montes especificamente, igreja? Não, do meu e dos teus problemas. Fala para ele: sai, em nome de Jesus, e ele tem que sair. Igreja, é o nome de Jesus. Não é uma oração, não é um clamor, não é um médico, não é algo da ciência, não é nada disso. Porque às vezes eu conheço pessoas que oram a vida inteira e nunca recebem nada. É o nome de Jesus. É o nome que está acima de todo nome. É você saber usar o nome de Jesus. Você vê Jesus fazendo longas orações para curar as pessoas, igreja? Alguém viu isso? Não. Você quer ser curado? Quero. Então pega a tua cama e anda. Autoridade. Autoridade. Jairo pediu ali e recebeu. Aquele centurião que falou assim: o meu servo está enfermo lá, me fala o que eu tenho que falar para ele, que ele vai ser curado. Jesus falou: rapaz, nem toda a Judéia, Galiléia, Jerusalém eu vi fé igual a tua. Pode ir lá que está curado, pode ir lá. Sabe o que é isso aí? Eu sei que você tem poder, pode falar que ele vai ser curado. Será que nós sabemos que Jesus tem poder, igreja? Se coloque de pé, vamos orar, vamos encerrar. Creia no nome de Jesus. Creia naquela oração que fala em nome de Jesus. Mas creia, ora, determina e fala assim: vai mudar a partir de agora. E pode esperar que tudo aquilo que está atrapalhando, todos aqueles montes vão ter que sair e vão ter que ir embora, porque acabou o momento deles, acabou a situação, porque você se impôs, você colocou o nome de Jesus de forma correta
na oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque se nós podemos hoje falar isto aqui, se nós temos autoridade para falar do teu nome, é porque um dia o Senhor deixou toda a tua glória para poder vir aqui e morrer em nosso lugar,